A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Sou o missionário Sérgio Nascimento, do canal Jesus, Vida e Luz. E sempre nós trazemos temáticas e assuntos que são fundamentadas na palavra de Deus. E louvado seja Deus que está nos dando mais uma oportunidade de que eu possa trazer essa temática e você que vai ouvir possa refletir bastante nessa temática e tenho certeza que vai dar uma nova visão, vai dar uma nova direção e vai ajudar a tomar algumas decisões que são necessárias. Eu vou ler um texto e depois que eu ler o texto eu vou dizer essa temática e nós iremos conversar um pouco sobre a temática que nós iremos apresentar. No livro de Ruth, conta a história de Ruth, Noemi e Ruth. No capítulo 1, do 1 ao 5, diz assim: nos dias, está escrito na palavra de Deus, nos dias que julgavam juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. E seus filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome dela Orfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali por quase 10 anos. Morreu também ambos os filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Meus amados irmãos, olha que situação terrível, principalmente naquela época que a viúva não tinha amparo nenhum, a não ser que a comunidade onde ela participava, a sua parentela, lhe desse apoio. Né? Não era como atualmente que existia ajuda de governo. Mas ela ficava totalmente desamparada e a situação dela era desesperadora. Ela tinha um marido, tinha 2 filhos, morre o marido, morre os 2 filhos, ela ficou viúva e mais 2 noras totalmente desamparadas. E essas situações extremas que podem acontecer na vida dos seres humanos, nas nossas vidas, são necessárias decisões. Então, qual é o tema que eu vou trazer hoje baseado nesse texto? Situações extremas requerem decisões radicais. Situações extremas que acontecem na nossa vida, elas vão requerer decisões radicais. Como eu disse, meus amados irmãos, as nossas vidas, elas estão sujeitas nesse mundo pecador, nessa vida imperfeita, nesse mundo que jaz no maligno, é assim que está escrito na palavra de Deus, um mundo de violência, um mundo de terror, um mundo de soberba, um mundo de orgulho, de tudo que não presta. Nós estamos sujeitos a situações que vão aparecer na nossa vida, que podem aparecer por causa desse mundo de pecado, que são totalmente desesperadoras. E essas situações, e às vezes quando acontecem essas realidades, você sabe a sua realidade, se estiver passando por um momento muito difícil, né? Nessas situações há uma necessidade de tomar um posicionamento e não simplesmente esperar a morte chegar. Existia um ditadozinho, um ditozinho aqui popular que diz: nós não podemos ficar com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar simplesmente. Não. Mesmo em situações desesperadoras, mesmo em situações extremas, difíceis, há uma necessidade de tomarmos um posicionamento. Então, nessas horas, nessas situações difíceis, desesperadoras, que devemos tomar decisões radicais. Noemi, uma viúva com 2 noras, imagina só, desamparada, e está escrito na Bíblia, estava desamparada. Ela precisava tomar um posicionamento. Ou ficava ali para morrer, ou ia fazer uma tentativa de sair daquele lugar e buscar refúgio numa parentela, que eles estavam longe da sua parentela, estavam numa terra estrangeira, de Moabe. Então elas eram da tribo de Judá, e elas tinham saído da sua terra, da sua parentela, para tentar a vida em outro lugar, mas encontrou a situação extrema de se encontrar sem o marido e seus filhos. E além do mais, sem nada, sem recurso, sem nada, precisou tomar a decisão de dizer que não vou morrer naquela situação, não vou esperar a morte chegar aqui,
vou fazer uma tentativa de se mudar de lugar. Muitas vezes nas situações desesperadoras, nas situações, nas realidades que você se encontra, às vezes sozinha sem conseguir, às vezes sem apoio também, ou às vezes você está numa situação, pensou que era uma coisa e encontrou outra, você precisa sair deste lugar. A primeira grande lição é: saia deste lugar, saia desse lugar de desespero, saia desse lugar de desamparo, saia desse lugar de humilhação, saia desse lugar onde você não tem mais chão, não tem mais nada, e se transporte para um lugar de esperança. A primeira lição: não fique neste lugar esperando a morte chegar. Então, meus amados irmãos, nessas situações desesperadoras, requer coragem, requer disposição, requer uma decisão. A gente precisa mudar, a gente precisa se movimentar, a gente precisa sair, como eu disse. Não vamos ficar aqui nesse lugar para me enterrar. Noemi e suas noras não ficaram ali naquele lugar para se enterrarem, não. Não, pronto, morreu o marido, morreu coisa, eu vou me enterrar aqui. Não, elas ainda estavam vivas, ainda tinham vigor para sair. Então elas decidiram: eu não vou ficar assim. Eu não vou ficar neste lugar. Não vou ficar aqui para ver o caos, porque o caos já está. Porque o que é que acontece? Muitas vezes está o caos, muitas vezes está o desamparo, muitas vezes está o desespero, e a pessoa fica inerte. Fica sem se movimentar, sem sair naquela mesma situação, numa situação pior, esperando apenas abrir a cova para comprar o caixão e se enterrar. Mas Noemi não foi esperar vir o caixão para ela se enterrar, não. Ela mudou de cenário, mudou de local, então mude de local. Não há acomodação, nós não podemos ficar acomodados em situações onde são desesperadoras, onde situações dão desespero, angústia, dor, medo, porque imagina aquela mulher, viúva, desamparada, sem nada, sem segurança, dor, medo, tristeza, angústia, todo sentimento ruim. Com certeza, aquele já tinha perdido o marido, perdeu o filho, aquela dor imensa, aquele desespero. Gente, uma situação desesperadora. Mas ela não ficou naquele lugar de desespero, tá? Então, eu quero dar alguns exemplos bíblicos de que a primeira lição: não fique neste lugar. Nesse lugar de desespero, nesse lugar de abandono, nesse lugar de desamparo. Nesse lugar onde você olha para um lado, olha para o outro, não tem mais o que fazer, saia e busque refúgio. Noemi buscou refúgio na sua parentela. Eu sei que muitas vezes a maioria das parentelas não consegue, mas ainda existem parentelas que podem dar apoio. E aqui é bíblico, nem todos, mas ainda existe. Existe parentela do bem que pode ajudar na hora necessária. Então Noemi, ela tomou um posicionamento. Ela agiu. Não é só falar: ai, tá ruim, tô morrendo, tô coisa. Haja, saia, corra, peça ajuda, vá, creia, saia deste lugar. Lá em Lucas capítulo 15, do 13 ao 18, é a história do filho pródigo. O filho pródigo deu uma loucura nele, foi pedir uma herança ao pai, que isso já era contra a lei, né, a própria lei. Isso até feriu o próprio pai, porque é como se ele estivesse já querendo que o pai morresse, mas já pediu para ir gastar a herança, e o pai deu. O pai deu a herança ao filho pródigo, o filho pródigo foi, gastou tudo, foi para farra, naquela loucura, porque o mundo é assim, o mundo é de ilusão, e quando vê você tá ferrado. Então quando ele viu que estava sem nada, tomou uma decisão louca de pedir a herança antecipada, gastou dissolutamente. Quando ele se viu, estava sem nada, estava na miséria e desejando comida de porco. Mas só que ele, apesar da loucura que ele fez, apesar da decisão maluca que ele tomou e as consequências que ele tomou, mas ele também, o filho pródigo, tomou uma decisão, disse: eu não vou morrer aqui não. Tem a casa do meu pai, eu vou voltar lá para a casa do meu pai e vou pedir arrego ao meu pai, como disse aqui na Paraíba, eu vou pedir arrego. Não vou ficar aqui. Então, mesmo o filho pródigo tomou a decisão errada, que todos nós estamos sujeitos a tomar decisões erradas, deu tudo errado, ele estava no desespero, estava no desamparo, estava na fome, estava comendo o resto de comida, ele disse: não vou morrer aqui. Mais uma vez, saia dessa posição, saia desse local de desespero, de escassez, tá? Saia desse local de humilhação, saia. O filho pródigo saiu.
Ele disse, não, eu não vou aqui morrer comendo comida de porco, não. Eu vou humilhar aos pés do meu pai. E outra coisa, para a gente tomar decisões, a gente precisa ter humildade. De chegar que precisa de ajuda. Muitas pessoas, meus amados irmãos, muitas pessoas estão em estados de humilhação. Às vezes tem um relacionamento vivo humilhado, vivo humilhada, né? Às vezes estão lá em umas situações desesperadoras, mas quer, não sei, dá uma cegueira na pessoa e a pessoa não quer sair. Tá lá no desespero, tá lá num ambiente desesperador, tá lá num ambiente totalmente desfavorável, tá sem recurso, tá sem nada e ainda fica assim, não sei. Gente, mudança. Situações extremas exigem mudança, posicionamento, humildade para reconhecer que está no caos e que precisa das outras pessoas. Porque para mudar também precisa de humildade. Noé mentiu, vou lá para minha parentela, vou morrer aqui não. O filho pródigo, da loucura que ele fez, ele caiu a ficha. Ele disse, rapaz, eu fiz uma loucura, procedi mais contra Deus e contra meu pai. Peraí, não vou morrer aqui não. Vou morrer nessa situação não. Também a humildade dizer, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Então me receba, nem que seja como um serviçal. Você está entendendo? Também precisa de humildade. Muita gente não quer nada de ajuda de ninguém porque é orgulhoso. Tem que entender que precisa de humildade para reconhecer. Olha, em 2 Reis 7, 3 e 5, na história de Israel existia muros, né? Aqueles filmes medievais, você vê que tinha um muro, né? Aí os leprosos ficaram fora da cidade, fora dos muros. Só que em 2 Reis tem uma história bastante interessante de leprosos que tomaram a decisão. Os leprosos estavam fora da cidade, os quatro leprosos. Os leprosos estavam lá, eles não podiam entrar na cidade, primeiro que eles estavam leprosos. E segundo, porque na cidade tinha fome. E existia um inimigo que estava querendo destruir Israel. A cidade estava sitiada, ninguém saía, ninguém entrava. Mas os leprosos estavam lá sem saída. Eles disseram, não, a gente não pode ir para a cidade, primeiro que a gente não pode entrar, que é leproso. E segundo, lá não tem nada para a gente. O povo já está morrendo de fome. E agora tem os inimigos. A gente vai fazer o seguinte, não vamos morrer aqui. Porque a morte, sentença de morte a gente já tem mesmo. Vamos avançar. Vamos lá para os inimigos de Israel. Se a gente morrer, a gente já está quase morto mesmo, mas a gente não vai ficar aqui. Então, até os leprosos tomaram a decisão de não morrer naquele lugar. Eles disseram, não, se eles nos matarem, a gente já está semi-morto mesmo, mas a gente não vai morrer aqui, vamos tentar. E se eles deixarem vivo, amém, vamos ficar vivos. Mas pelo menos a gente não vai morrer aqui não, que a gente já está morto mesmo. Até os leprosos de 2 Reis 7:3-5 tomaram a decisão de sair daquele local. Então se você continua no local de caos, de morte, de humilhação, é porque você ainda quer. Ou está cego, ou não sei o que está acontecendo. Peça cura, peça entendimento e libertação ao Senhor. Eles decidiram, não vamos ficar aqui. Meus amados irmãos, esse vídeo é bem objetivo e bem claro, tá? Eu vou concluí-lo para dizer o seguinte, é necessário, só existe mudança na nossa vida se nós tomarmos decisões. Só existe mudança nas nossas vidas se tomarmos decisões. Não podemos ficar no caos. Noemi, na situação desesperada dela, desamparada dela, no caos, ela disse, não vou morrer aqui não, vou para a casa dos meus pais. Vou para minha parentela, lá eu tenho a chance. E graças a Deus ela foi. E a história de Ruth e de Noemi se confunde. Ruth também foi com ela. A outra foi para a parentela dela, para os outros parentes delas, moabitas. Mas Ruth ficou com Noemi. Voltaram para ajudar e teve aquela história toda. Né? E daí sai a descendência de Davi. O filho pródigo, na sua loucura, disse, eu não vou morrer aqui nessa situação comendo bolota de porco. Tá? Então, e outros leprosos, a gente não vai morrer aqui, não vamos entrar na cidade, mas a gente vai avançar. E tomaram a decisão e mudaram as circunstâncias. Então, o que eu quero dizer, não fique nesse estado de humilhação, não fique nesse estado de desamparo, procure ajuda, seja humilde, diga que precisa de ajuda, corra atrás e saia dessa situação desesperadora e desamparadora. Situações desesperadoras, situações difíceis, situações extremas exigem atitudes. Exige atitude de radicais para mudança. Então mude, haja, lute, corra atrás, mas não fique nesse lugar de tormento, não fique nesse lugar de humilhação, não fique nesse lugar de desespero. É assim que nos ensina a palavra de Deus.
E crendo nele, ele é misericordioso para nos ajudar e nos dar a vitória de uma vida nova, de um renovo e de um recomeço. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de novidade. Então que Deus abençoe sua vida. Eu tenho certeza que essa mensagem, que esse vídeo vai fazer com que pessoas reflitam e tomem decisões acertadas. Em nome de Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe um like e compartilhe essa mensagem para que o canal cresça. Fico grato. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.